Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Apareci novamente. Tô por aqui de novo, né? Sumida, aparece de mês em mês. Igual o salário, igual quem trabalha de carteira assinada, só recebe de mês em mês. Apareci novamente, certo? Fiz esse bolinho aí de 3 andares. Um bolo lindo, um bolo para casamento. Tá certo? Um bolo para 80 fatias, eu vendo ele para 80 fatias. A gente sabe que dá mais fatias, mas a gente vende para 80. A gente tem um bolo aro 25, aro 20 e aro 16, certo? Todos são 12 de altura, bolos bem recheados, massa manteigada, certo? Já tem aqui no canal a receita da massa. Os recheios são brigadeiros, não trabalho com mousse, são sempre brigadeiro. Brigadeiro branco, tradicional, ninho, beijinho, sempre brigadeiro, tá certo? A gente vai trabalhar com um bolo com pino, esse daí foi com pino, porque esse bolo ia para um distante, não era bem aqui na cidade, né? Para uma chácara vizinha, então achei melhor colocar o pino, certo? Como ele ia os 3 juntos já tudo montado, já pronto para chegar lá e deixar. Então achei melhor colocar o pino, né? Mas eu já entreguei bolos assim, 3 andares sem pino, tá bom? Mas assim eu achei melhor fazer, então eu fiz. Pra você que é novo aqui, né? Caiu aqui de paraquedas, certo? Seja bem-vindo. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta, deixa um coraçãozinho aí. Diga de onde você está vendo esse vídeo, aonde ele está chegando, em que cidade ele está chegando, em que estado ele está chegando, certo? Nesse vídeo eu vou te mostrar estruturar o bolo. Todos os vídeos que eu posto aqui de andar eu sempre mostro estruturando, certo? O jeito que eu faço, né? Esse é o jeito que eu trabalho. Às vezes dá certo pra mim, às vezes não dá certo pra você, tá bom? Esse é o jeito que eu trabalho e dá certo, vem dando certo, graças a Deus. Tá bom? Eita, meu braço tá grosso, viu? Meu Deus, a pessoa tem costume de usar camisa, blusa de manga, aí usa um assim, chega a ver o braço branco. Meu Deus do céu, tá precisando levar um bronze, viu, irmã? Só Jesus na causa, viu? Voltamos para o bolo. Estruturando com canos da mágoa, aqueles canos mais grossos, certo? Também já estruturei com pega-balão e deu certo, tá bom? Porém, eu tinha esse daí e usei. Estruturei o bolo de baixo, aro 25, para que o bolo de cima, para que ele suporte os 2 bolos de cima, né? E venda tudo certo. Eu sempre coloco os caninhos na hora de decorar o bolo. Tem pessoas que colocam o caninho na hora que tá recheia, bota na geladeira o bolo, já coloca o bolo com o caninho. Eu já coloco depois, na hora de fazer a cobertura, e eles nunca racharam, né? Colocando o caninho, colocando o pratinho para ver se tá reto, se precisa ser cortado mais um pouquinho. Olhando assim, a gente vê um caninho mais alto do que o outro, mas o que acontece? Provavelmente um lado do bolo estava mais baixo e um lado estava mais alto. Então você vai ver um lado com o cano mais para fora e um lado com o caninho mais para dentro. O lado que o cano está mais para dentro é porque aquele lado ali provavelmente está mais alto. O lado que o cano está para fora é porque ali está mais baixo. Por mais que a gente tente na hora do recheio igualar o recheio para um lado e para o outro, sempre fica um ladinho com mais recheio e o outro com menos recheio, que causa isso daí. Um lado mais alto e um lado mais baixo, certo? Aro 25 estruturado, vamos estruturar o aro 20. Esse de baixo é um aro 20, então olhando assim nem parece, né? Porque parece ser tão pequeno, mas é o aro 20. E esse que vem pra cima é 16, tá bom? A gente vai estruturar o aro 20, que você pode colocar pega-balão, que você pode colocar cano dos milkshakes. Eu coloco, certo? Eu coloco e dá certo, tá bom? Dá certo, já usei canudos de milkshake e deu certo. Várias vezes aqui no canal tem bolo estruturado com canos de milkshake e deu certo, tá bom? Porém a gente coloca uma quantidade maior. Isso assim, se você por acaso for fazer um bolo de andar e não tem o pega-balão, não tem o cano da mágoa, você não quer usar palito, você pode usar. Isso é um negócio assim de uma emergência, tá bom? Mas se você tiver o pega-balão ou o caninho da mágoa, você usa, que é melhor, tá certo?
Eu uso e graças a Deus nunca tive problema com os canudos de milkshake, tá bom? Lembra de deixar um like, tá certo? Lembra de dizer de onde você tá assistindo. Deixa um coraçãozinho aí. Se por acaso você não gostar de alguma coisa, passa, vai para outro canal. Tem muitas opções aqui, tá bom? Lembrando que todas as plataformas são o mesmo nome, Eda Bolos, tá bom? Todas elas têm o mesmo nome, Eda Bolos. Onde você me procurar, vai encontrar. Só não me procure na rua porque eu tô em casa trabalhando, tá bom? Esse daí a gente vê que ficou um mais alto. Realmente o caninho ficou mais alto. Então assim, eu retirei, limpei com um paninho que a gente usa, um paninho molhado, limpinho, né? Um Perfect, que nome chique. Eu uso aí, é o mesmo que eu uso assim pra limpar a espátula. Na hora que a gente tá espatulando, a gente tira a espátula e usa pra esse paninho. Aí a gente usa aí umas 2 vezes e depois descarta, né? Porque ele começa a ficar fininho. Aí a gente já, de tanto tá lavando, gente, tipo assim, um dia de bastante produção, a gente lava bastante ele, né? Aí ele começa a afinar e a gente joga fora. Aí tem dias que acontece isso. Você corta e acaba que ainda ficando um palito maior. Tem dias que é assim, eu não entendo não. Não sei na hora de cortar o erro que dá. Sempre fica maiorzinho. Mas a gente consegue, dá certo. Tá bom? Pronto, vamos lá, estamos estruturando esse aro 20. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá certo? Como eu sempre falo, é um bolo simples, não é difícil. Tudo é a prática. Se você começa a fazer, eu tenho dificuldade de fazer bolo de andar, certo? Todo mundo teve aquela dificuldade. Mas, uma hora ou outra você tem que começar. Se você não começar a fazer, você nunca vai pegar a prática. Você nunca vai fazer se você não tentar. Então tem que tentar. Tente, faça um bolo com antecedência, com horas de antecedência, para que tudo dê certo, para que você tenha um trabalho bom, um trabalho perfeito, certo? A gente agora é o aro 16. Eu boto ele em 2 isopor. Eu corto o isopor no tamanho da forma. Eu coloco 2, colo com glucose, colo os 2 isopor e tá tudo perfeito, né? Buraquinho embaixo do bolo para ajudar a entrar no pino, certo? O pino eu deixei menor do que o bolo, certo? Lembrando que a mão tá limpa, tá? Eu boto a mão no bolo assim, mas tá limpa. O bolo deu uma escorregada ali, ó, mas eu ajeitei ele. A mãozinha limpa porque eu trabalho do lado da pia, né? Então não tem como ter mão suja aí. Quem é que trabalha com a mão suja? Ninguém consegue, né? Mão sempre limpa e seca, porque, meu pai, a mão molhada não vai não. Chantilly branco, esse bolo vai ser todo branquinho. Ele vai ser com rosas artificiais. Ficou lindo esse bolo. Ele teve bastante visualização. O vídeo eu chegando no local da festa, né? Nas plataformas que eu postei, ele teve bastante visualização. Certo? Eu trabalho com chantilly Norcal, chantimage, Norcal. Eu não preciso estabilizar. Eda, trabalho com esse chantilly já faz um tempo. Nunca tive problema com ele de derreter. Aí assim, é lógico que ele derrete, né? Com certeza derrete. Se você colocar ele num canto que tenha sol, é lógico que ele vai derreter. Se você colocar ele num canto onde ele ficou mesmo, sombra, é ventilado, não tem como derreter, ele não derrete fácil. Até porque na hora que a gente vai bater esse chantilly, que termina de bater, eu mesmo, né? Quando eu vou hidratar ele, eu sofro tanto, meu braço dói tanto porque eu acho ele muito firme. Então eu não preciso colocar nada pra deixar ele mais durinho, certo? Eu trabalho com ele puro. Às vezes, raramente eu boto leite em pó, mas na maioria das vezes eu trabalho com ele puro. Eu acho muito gostoso o sabor dele, o chantimage da Norcal. Eu acho muito bom o sabor, certo? Então, assim, trabalho com chantilly Norcal. Massa manteigada, recheio de brigadeiro, chantilly Norcal, chantimage. Já tô falando aqui para todo mundo ficar ciente e não ficar perguntando referente a isso, né? A não ser que, se perguntar, eu não respondo porque já tá no vídeo, tá bom? Limpando, boto chantilly, espátula de textura, certo? Sempre tirando o excesso da espátula no bowl ou na bacia que você estiver usando, qualquer coisa parecida. O paninho molhado para ajudar a tirar o excesso que fica na espátula, tanto na espátula da mão como essa pequenininha.
Sempre limpando, quando tiver bastante já lava para facilitar. Quanto mais limpinho, mais ele desliza, mais o chantilly desliza. Meu Deus, a hora que o carro de som tá passando. Olha, meu Deus, o amendoim ele tá vendendo ali, ó. Misericórdia, Jesus. Dizer o que, né? Que na hora que a gente for gravar tem que aparecer alguma coisa para sair lá no fundo. Quem já tá aqui comigo sabe que eu sou apaixonada pelo final, resultado final, que é com o pincel. Eu sempre passo o pincel, até porque ele ajuda muito a esconder qualquer coisinha que tiver, o pincel ajuda, certo? Sempre que eu tô fazendo esse bolo assim de andar, depois que eu passo a espátula, que deixo ele mais reto, ele ficou com uma borda imperfeita assim, ó, bem leve, né? Isso daí ficou. Mas assim, no meio do bolo, eu sempre passo a espátula, tirando um pouco daquele excesso do meio, deixando ele mais baixo no meio. Na parte de cima do bolo, eu deixo mais baixo, porque quando o bolo de cima vier, ele encaixa bem direitinho. Aonde tá aquela parte mais baixa, ele vai encaixar e vai segurar bem direitinho um no outro, certo? Eu faço assim, pra mim dá certo, tá bom? Continuando, bolinho estruturado, colocando chantilly. É um bolinho simples, não tenho dificuldade em fazer um bolo desse, certo? A gente entregou esse bolo, já levou ele todo montado. Eu não filmei porque eu não tenho como filmar, não tem uma pessoa que vá levando o celular, que eu filmo com o celular. Não tem uma pessoa que vá segurando, certo? Tem meus meninos, mas são pequenos, eles nunca conseguem gravar direito. E meu esposo vai dirigindo o carro. Eu vou tentar comprar algum suporte que eu possa colocar no carro, né, que fique na minha direção para filmar o transporte, certo? Ele é todo branquinho, certo? Tem umas rosas, como eu já falei, mas eu não acho difícil esse bolo, certo? Eu trabalho assim, eu não acho dificuldade em fazer bolo de andar, tá bom? A gente tem que ter todo um certo cuidado, com certeza tem que ter, né? Uma massa boa, uma massa estruturada que não esteja muito molhada. O bolo tem que estar molhadinho, normal, não demais, certo? Meus bolos de andares, 2, 3, 4 andares, 5 andares que eu já fiz, a quantidade de calda que eu molho um bolo só, eu molho o bolo de 5 andares. A mesma quantidade, eu trabalho com o mesmo, não peso, na hora de umedecer o bolo, eu não peso a calda do bolo, mas a gente já tem uma noção, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem uma noção de o quanto pode molhar, umedecer o bolo, a gente já tem aquela noção. Quando a gente tá começando, a gente fica meio perdido, é lógico, todo mundo é assim, mas assim, depois que você já tem aquela prática, você já molha sem medo, né? A massa é uma massa estruturada, é uma massa manteigada, é uma massa boa, molhadinha, ela fica perfeita, mesmo sem ela estar molhada, ela também fica ótima. E assim, é uma combinação perfeita, massa manteigada, recheio de brigadeiro, então umedecido com a calda que eu uso, leite condensado, com água, leite condensado e água, e fica perfeito, certo? Eu digo assim que fica perfeito porque eu imagino que quem comprou, o cliente que já comprou e ele voltou a comprar mais uma vez, compra sempre, compra todo ano para o filho, para o neto, para o marido, para a pessoa mesmo. Então assim, é um bolo bom, né? O cliente voltou, ele é um bolo bom. É um bolo que tá perfeito, tá ótimo. Eu imagino dessa forma, certo? Então é assim. Esses daí eu coloquei o guindaste caseiro, né? Porque como tinha o pino, eu acho melhor para colocar com o guindaste. Esse pino, ele tá todo coberto com plástico filme, né? Todo enrolado com plástico filme. Assim que a gente coloca ele na base, no prato, ele já é coberto, já todo cobertozinho. Aí a gente colocou o bolo do meio, né? Aí o cano, esse cano da Mago, ele é grande, ó. Vou colocar ele para baixo. Esse cano, ele vai descer até encostar no prato do bolo do aro 25. Tem que encostar lá embaixo, certo? Ele tem que encostar lá embaixo no prato de baixo. Então, ele já cobre metade do pino, né? Lembrando que o pino já está coberto com plástico filme, não tem contato nenhum com o bolo.
Mesmo assim, o cano vai descer lá embaixo até cobrir o bolo de baixo todo e a metade do bolo de cima. O bolo 16, quando vier, ele também vem com cano e ele vai descer cobrindo o restante do bolo 22, 25, o restante do bolo aro 20 e o bolo 16. Então, assim, em nenhum momento o pino tem contato com o bolo. Em nenhum momento, né? Para que não venham aquelas pessoas que vêm só para criticar, né? Para que aquelas pessoas que vêm só para criticar o trabalho, já fique ciente de que o pino não tem contato nenhum com o bolo, tá bom? Lembra, gente, deixa uma curtida, tá bom? Deixa um coraçãozinho se você não quer comentar de onde você está assistindo. Deixa pelo menos um coração, porque o YouTube ele vai entender de que o conteúdo é bom, de que o conteúdo é relevante, que as pessoas estão gostando, tá tendo comentário, as pessoas estão gostando do conteúdo. Então ele vai distribuir para mais pessoas, tá bom? Ai, Deus do céu, cansei de falar, porque não tem muito o que falar. A gente, quando já tem aquela prática de trabalhar com o bolo, você não tem muito o que falar. As pessoas, eu até entendo que as pessoas querem ver a gente falando sobre alguma coisa do bolo, mas assim, é um bolo branco, é um bolo simples, coberto com chantilly, certo? É estruturado, você tá vendo tudo no vídeo, é estruturado, tá bom? Mas deixa eu deixar aqui um comentáriozinho. Eu queria agradecer as pessoas que estão chegando, né? E quem já tá aqui comigo, eu queria agradecer, de verdade. Tem muitas pessoas que me acompanham há um tempo atrás e alguns chegaram agora através de alguns bolos de andares que eu postei aí, que as pessoas chegam muito pelos os bolos de andares. Agradecer, tá bom? Pela sua companhia aqui, pelo seu comentário, pela sua curtida, tá certo? Que eu sou muito grata, primeiramente a Deus, né? Porque se não for Deus, não tem nada, certo? E quem me acompanha sabe que eu entrego sempre nas mãos de Deus. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu começo é sempre entregando a Ele, primeiramente, que Ele esteja no controle de tudo, tá bom? Coloquei o aro 16 em cima aí, ó, bem prático. Eu gosto de usar palito. Pronto, vamos lá, 2 palitos. Às vezes eu uso 3, às vezes eu uso 4 palitos. Isso daí vai me ajudar o quê? Ao bolo, tipo assim, aí o bolo vai girar. Ele pode dar o risco de girar. Não correr para o lado, porque o pino não vai deixar ele correr, mas ele pode girar. Por algum movimento ele dá uma girada. Não sei, às vezes nunca aconteceu. Mas se acontecer, né? Então assim, eu acho mais garantido, eu coloco palito, 4 palitos. Entre o aro 20 e o aro 16, como é isopor no meio, eu consigo colocar o palito por segurança. Só para garantir mais, né? Quanto mais a gente garantir o trabalho, quanto mais a gente garantir uma entrega, como é um bolo que eu vou entregar ele todos os 3 já junto, então eu tenho que ter uma garantia de tudo. Então assim, não custa nada eu colocar 3 palitos, ou 4, ou mais, dependendo do tamanho do bolo. Quando eu cheguei lá, eu falei para cliente, olha, ele tem palito no meio, esses 2 de cima ele tem palito, isso aí é para dar uma garantia no transporte, tá certo? Passei pó pérola, pisca, acho que é pisca, ou não, pérola, acho que é pérola branca, se eu não me engano, é o pó pérola branca, não é glitter, certo? Porém eu coloquei um pouquinho de glitter também. Aí lá vem as bolinhas, essas benditas bolinhas, que algumas pessoas já disseram assim, coloca dentro de um caninho, que fica mais fácil. Tentei colocar, mas não, umas bolas se tornam maior, um chocobolzinho desse é maior, outro menor, então os menores vai, outros maiores não vai. Então assim, pra mim não ficar tendo mais trabalho, eu achei mais prático assim. Pelo menos na parte de baixo eu fui colocando e fui juntando uma bolinha com a outra. Nas partes de cima eu coloquei com a pince. Todos foi colocado com uma pince. É aquele bolo de milhões de pérola, milhões de pérola. Então, colocado com pince. Uma pince que a gente usa só pra decorar os bolos. Aqui usa nas decorações dos bolos mesmo. Certo? Então, não custa nada você colocar um palito e você avisar o cliente que tem um palito dentro. É só para sua garantia, certo? Eu, às vezes, coloco isso quando é um bolo menor, também coloco, tá certo? Geralmente, quando eu faço o bolo aqui, às vezes ele mostra torto, mas é a posição da câmera. Eu nunca consigo. O meu guindaste, coisa lá do bolo, de filmar, meu tripé,
Ele quebrou, e aí meu marido ajeitou lá, porém ele não ficou retinho como era. Então assim, o bolo, o celular fica na câmera sempre mais para um lado do que para o outro. Então dá a impressão de o bolo estar torto. Mas tem vídeo aí, lá no Instagram, tem vídeo lá que você vê ele melhorzinho e você vê que ele não vai estar torto. Lá o vídeo que tá no Instagram, Eda Bolos, é o mesmo nome, certo? @Eda_bolo_bolos. Tem lá na hora da entrega do bolo e você vê que ele não tá torto, ele tá retinho, certo? É só todos os bolos que eu faço, a maioria fica assim, com o celular mais pra um lado, então dá a impressão que tá torto. Já tá chegando no final do vídeo, tá bom? Lembra de deixar um like, pelo amor de Jeová, deixa um like. Esse trabalho é um trabalho perfeito. Se você realmente quiser aprender, você vai tirar muito conteúdo desse trabalho. Porque já tem massa aqui, já. Os recheios não tem, mas é brigadeiro. Um leite condensado, um creme de leite e o sabor que você for usar, certo? É brigadeiro, não tem nada que diga assim, ai meu Deus do céu, é uma coisa diferente. Não, é brigadeiro. Eu não coloco muita variedade no meus recheios porque acaba que eu vou ter muito trabalho. Então eu trabalho só com brigadeiro, é mais prático, eu consigo deixar ele pronto, certo? Massa manteigada, deixo ela pronta. A massa que eu trabalho, eu consigo congelar ela e ela fica perfeita, certo? Então já tá chegando no final do vídeo. Lembra de deixar seu comentário, seu coraçãozinho, diga que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Dê dicas aí de vídeo que você quer que a gente faça, que eu consiga gravar pra vocês. Deixa dica aí do que você quer ver nos próximos vídeos, tá bom? Lembra que todas as plataformas têm o mesmo nome, Eda Bolos. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Espero estar gostando do conteúdo, tá bom? Se você realmente quer aprender, aqui vai ter várias coisas que você vai conseguir colher e vai acrescentar, tá bom? Eu fui colocando rosas aí, que esse bolo ficou lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Merece muitos likes, tá bom? Like, bastante curtida, certo? E se você quiser acompanhar, sempre eu tô postando alguma coisa no Instagram, assim, mais com frequência, eu tô sempre lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, algumas pessoas já chegaram, né, lá no Instagram e me chamaram lá no direct lá e mandaram mensagem perguntando alguma ajuda de alguma coisa, né, de informações sobre um bolo, alguma coisa, e já passei lá no Instagram, tá bom? Sempre que eu posso, porque lá eu tô mais frequente do que aqui. Aí sempre que alguém precisa, eu tô lá, certo? Estamos chegando no finalzinho. E vocês estão vendo aí a perfeição desse bolo, né? Então vocês vão ver eu no caminho já, assim, um videozinho que meu filho fez, eu dentro do carro, né? Inclusive todo mundo que vê esse bolo, viu ele assim pronto. Ai, é um bolo fake. Não, uma confeiteira lá numa plataforma disse assim: é um bolo fake, porque eu sou confeiteira e eu não conseguiria levar um bolo desse. E aí, eu vou postar esse vídeo aí lá na plataforma e vou marcar ela pra ela ver que não é um bolo fake. Eu disse, pois não sabe de nada você. Sabe de nada, inocente, porque quem me conhece, quem me acompanha aqui, viu que eu já levei bolos de 4 andares, que nem um do Flamengo que eu mandei outro dia aqui. 4 andares, os 4 juntos, todo verdadeiro. Mas ela não se garante de levar, ela é confeiteira, não se garante, aí é outra coisa. Olha a belezura, que coisa linda. Que lindo que ficou esse bolo, lindo, 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 certo? Estamos chegando no finalzinho. Deixa seu like aí, tá bom? Diga que nota vale esse bolo, que nota que vale ele. Lembrando que aí é o modelo que o cliente pediu. Se aí as pessoas dizem, ai, ficou feio, certo? É o cliente tá pagando, ele disse como ele quer e ele quis assim. Pronto, acabou. Se fica calada que é melhor pra tu. Cheiro pra tu, vê esse colega. E aí, gente, que nota dá esse bolo? Já. Tá pegando, Davi? Tá. Tudo normal. Então, pessoal, olha aí, vocês viram, não foi como ficou o bolo?
Aí nessa entrega aí, ele tinha, eu tirei o áudio porque tinha música, né, e ia dar problema, ia dar BO aqui no YouTube, certo? Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no Instagram, vocês vão ver o áudio original da entrega do vídeo, do bolo, certo? E tá aí, o bolo perfeito, tá bom? Gratidão a Deus sempre, tá certo? E muito obrigado a vocês que estão aqui acompanhando. E estamos finalizando aí o vídeo, certo? Fiquem com Deus, que Deus abençoe, que Deus multiplique bênção na vida de vocês, tá bom? Qualquer coisa que precisar, alguma dúvida, me chama no Instagram que fica mais fácil para me responder, tá bom? Cheiro para vocês e fiquem com Deus.